Uai, professor, como é que faz para carregar um boizão desse? Calma, pequeno gafanhoto. Conto para você agora. Esse é o princípio da progressão ou da sobrecarga. Você começa lá no básico, passa para o intermediário e depois chega no avançado. E vou contar para você agora também a história do Milon de Crotone. Mas antes, porém, segue aí a nossa vinhetinha para a gente dar início a mais um vídeo aqui no nosso canal do Grupo Xadrez Online. Reza a lenda que Milon de Crotone, inclusive isso está até registrado na Enciclopédia Universal Ilustrada Americana Europeu, volume 35, a Espasa. Olha só, olha o que tem lá. Havia um atleta chamado Milon, ou Milo, que deu origem até à cidade de Milão. E aí, esse Milo pegava um bezerrinho, olha o bezerrinho aqui, que bonitinho, ó, e ele com musculatura ainda discreta, né? Quer dizer, não era muito forte, então pegava esse bezerrinho petitinho, botava nas costas. Só que e fazia isso todo dia, só que esse bezerrinho, o bichinho ia crescendo, ó, e ia crescendo, virava um garrotinho, mas olha a musculatura dele, também acompanhava, porque a cada vez mais era exigido dele mais força. E de repente, olha a musculatura dele, o bicho virou ali um touro enorme e ele continuava conseguindo carregar. Então, isso é o princípio da sobrecarga, onde você passa pelo ponto A, pelo ponto B e chega no ponto C. Ou seja, há aqui, ó, um espaço entre esse desenvolvimento. De cara você não sai carregando o tourão, de cara você não sai batendo um grande mestre. De início você passa ali pelo básico, depois chega no intermediário e um dia você consegue chegar lá no avançado. Então, este princípio da sobrecarga, ou princípio ali da progressão, é muito utilizado inclusive em academia de ginástica. Você chega lá, você não sai pegando, por exemplo, 50 quilos de uma vez. Não sai levantando 50 quilos. Vai sendo aos poucos, para quê? Para tonificar esse músculo. Inclusive, você continua fazendo ali academia para poder manter esse músculo. Então, no xadrez é a mesma coisa. Você tem que começar pelo começo, pelos princípios. Você tem que ter um método. Método e persistência. Persistência mais sua. E método pode ser um método aqui dos 6 pilares que a gente aplica com os alunos. Pode ser um método aí que você viu um livro e um vídeo de outro treinador, de outro professor, escritor. Enfim, importante é você ter um norte, é ter uma direção. E aí, aos pouquinhos, você vai aumentando esse nível de dificuldade. Por exemplo, ninguém estuda estratégia de cara avançado. Eu, por exemplo, quando comecei, havia uma lenda urbana, né? Olha, Sunier, o segundo grande mestre do Brasil. E a pessoa ficava com aquele zoião assim e colocava as mãozinhas. Olha, ele já leu 10 vezes. 10 vezes estratégia moderna. Eu falei, nossa, 10 vezes estratégia moderna? Estatelava o zoião assim. Nossa, mas precisa estudar então o estratégia moderna, senão você nunca vai ser um bom jogador. Pois é, e eu fui tentar estudar estratégia moderna, já que a galera toda falava que tinha que estudar, e não deu certo, eu não entendi nada do que tinha ali. Porque o meu nível era baixinho, eu estava dando os primeiros passos no xadrez. Então tem uma sequência, tem um ordenamento. Eu, por exemplo, nesse caso específico da estratégia, eu fui lá no grau, passei também pelo xadrez básico ali, o volume 5, tem umas posicionais de meio jogo final, tem muita coisa da estratégia, o grau da estratégia superior, volume 4, conformação de peões, volume 3, eu fiz uma base. E aí, quando eu cheguei no Pacman, já tinha uma base legal. Hoje a gente já recomenda
o Seirawan, xadrez vitorioso ali, Seirawan e Silma, para fazer essa base. Depois você chega a um nível mais avançado. Por exemplo, tem um outro livro, a gente está falando de estratégia, que tem um outro livro excepcional, que é do John Watson, Os Segredos da Moderna Estratégia do Xadrez. Nossa, é um livro sensacional, mas você tem que ter uma base primeiro. Inclusive, ele está ali falando de quem? Ele está falando especialmente do Nisovich, de quanto avançou a teoria de lá para cá, algumas coisas que eram leis ali na época, hoje já tem mais flexibilidade. Tá vendo? Então tem uma sequência, você tem uma progressão de estudo, tá? Fique atento aí nos seus estudos, monte uma rotina de treinamento, faça como o Milon aqui, ó, pegue um bezerrinho, depois um garrotinho e aí já tá depois carregando um tourão, né? Já tá batendo jogadores fortes. Monte uma rotina de treinamento com bom conteúdo, seja junto com o seu professor, seja lá estudando vídeos, plataformas de treinamento, livros físicos ou virtuais. Importante é você dar um norte, dar uma sequência para o seu treinamento e fazer ali um ordenamento, uma organização de estudo. Siga firme aí, vamos todos juntos rumo à excelência no xadrez.